Muito bem, ouvintes da Rádio Montenegro FM, você que nos acompanha aqui na rádio, também nas redes sociais. Nós estamos hoje com dois irmãos, o Rubens e o Aristeu, filhos da dona Maria Eunice Miller Kautzmann, uma das mulheres que colaborou muito aqui na nossa cultura montenegrina, na nossa história de Montenegro. E eles vieram de Porto Alegre para conversar com a gente a respeito de um lançamento de um livro e também a respeito da história aí da sua mãe, né, da Maria Eunice. Então, primeiramente, muito boa tarde, rapazes, Aristeu, Rubens, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Eu gostaria que vocês iniciassem falando um pouquinho do livro. Vamos apresentar para o pessoal que livro é esse que vocês estão lançando, do que ele fala, o que ele traz para a gente. Boa tarde. O livro é o seguinte: a mãe fez várias obras bibliográficas dos irmãos, da família. E o dela, ela disse para nós que era a nossa incumbência, né? Então ela deixou todo o arquivo pronto, o acervo pronto, assim, porque ela era historiadora, era bem organizada. Então a ideia de fazer o arquivo já estava desde o falecimento nosso. Amadureceu e tendo em vista toda uma lógica de não fazer uma visão bibliográfica, ou seja, não é data e assunto. Nós buscamos uma historiadora super querida, que é a Naida Menezes, que nos ajudou, que fez o trabalho. Então ela foi para dentro do acervo da mãe, pesquisou, leu bastante, teve acesso aos diários, e aí ela construiu esse livro, que está aqui na minha mão, sobre o assunto da vida dela. Na realidade, não é uma vida dela, é uma vida da sociedade naquela época. E vale lembrar que a mãe de vocês colaborou em muito com obras aqui em Montenegro, inclusive fazendo parte da Academia de Letras aqui de Montenegro, né? Inclusive tem uma dessas obras que é utilizada muito ainda por jornalistas, historiadores, pesquisadores, estudantes até hoje, né? Isso, é o Montenegro de ontem e de hoje, né? Esse livro é um livro, ela coordenou parte, ela escreveu, mas é uma obra que ela reuniu, vamos dizer, a memória que existia naquela época, ainda acessível, né? Então é uma obra de Montenegro, uma obra da história, da memória de Montenegro, que era um foco, né, da Maria Eunice, era resgatar essa história, resgatar os arquivos, guardar a memória de uma cidade, porque isso se perde um pouco da cidade. E vocês que têm essa ligação íntima, né, por ser mãe de vocês, qual foi a colaboração da Maria Eunice no Montenegro ontem e hoje? Quem, por exemplo, for ali na biblioteca, for pegar os livros para estudar, de que forma que ela colaborou assim, para o pessoal entender? A mãe, ela foi a idealizadora do projeto e a coordenadora. Então, assim, coube a ela buscar pessoas ilustres e conhecidas da comunidade que tinham essas informações sobre a história, sobre o esporte, sobre a própria cultura, sobre a gênese, né, de toda a cidade. Então ela compôs um grupo muito, muito competente que ao longo de três obras conseguiu trazer toda essa substância. O papel dela então foi coordenar, ela escreveu vários artigos, vários temas são da autoria dela, e ela praticamente revisou toda a obra, ajudou a construir, então ela teve todo um trabalho assim de ombro a ombro, né, fazendo toda a parte de junção, porque tu tem que ter uma ligação entre os temas e tal, tudo isso ela fez. A parte dela além de ser coautora, ela é a coordenadora da obra em todo esse aspecto. E também a pessoa que buscou patrocínios para que fosse possível ter o dinheiro para poder fazer as edições, que também é importante. Com certeza. Sempre contando com o apoio de pessoas da comunidade Montenegro, que sempre adotou a mãe como uma parceira e ajudou sempre. A comunidade de Montenegro, para nós, filhos aqui, nós moramos em Montenegro 20 anos, né? Então assim, é uma cidade que a gente gosta muito. Bom, e nós estamos aqui na Estação da Cultura, né, um dos lugares turísticos aqui de Montenegro, que também tem contribuição, participação da mãe de vocês nessa história, né? Isso, através da IFICA, né? A IFICA foi fundada por um grupo de personalidades, a mãe participou dessa fundação, e a IFICA encampou, vamos dizer, o resgate da estação, quando a rede ferroviária nacional passou para os municípios, né? Estava entregando o seu patrimônio, e ela então ajudou nesse sentido, quer dizer, junto com a IFICA, foi muito importante
esse resgate aí, novamente, né, reuniu a sociedade de Montenegro e estamos aqui na estação, que é uma conquista da comunidade de Montenegro. Bom, e falamos sobre a Maria Eunice como escritora, como uma historiadora, como alguém que fez a diferença aqui na cidade de Montenegro. Mas e como é que era a Maria Eunice como mãe? Que lembranças assim que vocês têm sobre ela, que podem compartilhar com a gente? A mãe sempre foi uma pessoa assim brilhante, que sempre exigiu o máximo da gente. Ela não se contentava com nada menos do que o ótimo. Então, assim, tirando todas as questões de valores éticos, junto com o pai, que a gente adotou, assim, de honestidade, trabalho, muito estudo. Então, uma grande graça que nós tivemos com ela é essa dedicação a estudar, a aprender e a aprofundar, não ficar só na superficialidade. Então, essa é a minha ideia. O que tu acha, Rubens? Não, é justamente isso, e ela gostava muito de falar, né, do que ela estava fazendo, então a gente acompanhava, né, o que está dentro do Montenegro de ontem e de hoje, o que está dentro desse livro, então isso é uma coisa que a gente tem bastante presente, porque ela falava, né, principalmente na janta, no almoço, ela contava, então ela nos narrava o processo de evolução e construção dessas obras. Só complementando um pouquinho, Cleiton, também assim, a memória da mãe, a capacidade de correlacionar fatos. Por exemplo, se tinha que buscar alguma informação, ela ia ver o túmulo, ela ia onde é que tivesse, falava com a família, buscava, atravessava potreiro, como se dizia, para falar com alguém que conhecesse aquilo. Então ela era uma desbravadora à busca daquela informação que fizesse o elo de ligação. Ela tinha uma lupa, que ela ficava olhando fotos antigas para ver se com a lupa ela identificava personagens que ela conhecesse. Então ela olhava o tipo de queixo, o tipo de nariz, olhos, a formação do rosto, para identificar se era parente ou não, era uma obsessão. Esse era um pouco do perfil da mãe. Que bacana, muito marcante, né, essas lembranças. E um dos frutos, né, um dos reconhecimentos que nós temos agora sobre a mãe de vocês é que o arquivo histórico geográfico aqui em Montenegro, na Estação da Cultura, leva o nome da mãe de vocês, né? Como que é para vocês ter essa honra e também esse material que tem no arquivo, muito também vem da própria mãe de vocês, né? O que vocês pensam a respeito disso? Não, foi um prazer. Ela ainda era viva quando ela ganhou essa homenagem, ficou muito, muito contente. E a ideia agora até estávamos fazendo que vai ser vai vir aqui para o prédio da estação, né? Tanto o museu como o arquivo. E eu acho que é isso aí. Eu acho que a comunidade deve guardar isso, porque é fonte de estudo, é fonte de pesquisa, é fonte de memória e é Montenegro que está ali, né? Bacana. Então, quero agradecer, rapazes, pela presença de vocês aqui, por terem trazido à memória, né, tantas questões marcantes, né, da mãe de vocês aqui na nossa cultura, literatura, história, geografia. Ela trouxe aí tanto para nós, né, e agora a gente também tem esse reconhecimento em formato de livro. Nós já temos alguma data de lançamento, algo que o pessoal pode se preparar aqui em Montenegro? Olha, a gente não tem uma data ainda, justamente estamos falando agora com o Jussiele, programando uma possível data para setembro, para fazer um dos eventos. O Adriano, que é o nosso colega de infância, amigo de infância, da praia de Montenegro, está nos ajudando a fazer essa ligação com a comunidade de Montenegro. Então, a partir daí, nós vamos programar vários pequenas, vamos dizer assim, momentos de lançamento do livro. Então, esse que vai acontecer com o apoio da Jussiele, poderão haver outros, então assim, a gente está colocando isso, mas é provável que em setembro em diante a gente comece a fazer essa divulgação, esse lançamento oficial. Maravilha, agradeço então pelas informações de vocês e desejo a todos aí uma ótima semana. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.